Continuamos entonces con la segunda parte a cargo del doctor Luis Fernando Sgarbosa de Brasil, bueno, quien nos va a hablar sobre el control de constitucionalidad en Brasil. Luis Fernando Sgarbosa es doctor por la Universidad Federal de Paraná, Brasil, es postdoctor por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil, y es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Bueno, también agregar también que es un experto en lo que es todo el derecho constitucional subnacional de Brasil, que es lo que nosotros acá en Argentina denominamos como derecho público provincial y municipal. Muchas gracias, doctor Sgarbosa, por su amabilidad y predisposición. Y le damos la palabra para que pueda exponer. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos que participan de este belísimo seminario que organiza Fundación Atenea y dirige usted. Gracias por la confianza y por la invitación. Gracias, profesor Joseph Campos. Estoy maravillado con la presentación. Interesantísimo el sistema de control de constitucionalidad en Perú. Antes de empezar, pido a todos las disculpas por mi pésimo español, pero como saben todos, nosotros somos uno de los pocos países de América Latina que no hablamos español, entonces yo hago el mío mejor, pero es difícil a veces. Muchas gracias, entonces, y sin más delongas, sin más demora, yo voy a compartir la mía pantalla. Pido la gentileza de confirmar si ustedes consiguen ver mi presentación. ¿Aparece? Sí. ¿Sí? Puede ver. Si pudieras ampliarlo, porque ahí vemos la pantalla del PowerPoint, pero si pudieras ampliarlo. Sí. Voy a ampliar. Gracias, Cristian. ¿Está mejor? Sí, bueno, sí, está bien. Ahí se ve bien. Muy bien, gracias. Entonces, voy a empezar mi presentación sobre el tema del control de constitucionalidad en Brasil, o intentado de observar la estructura que Cristian ha sugerido a todos nosotros. Entonces, empezaremos con una presentación del desenvolvimiento histórico del control de constitucionalidad brasileño. Y después, André, iremos a hablar un poco sobre el sistema contemporáneo, de los órganos, los procedimientos, las modalidades de control de constitucionalidad. Un minuto, por favor. Mi presentación está parada. No sé si para ustedes cambia. No, sí cambia, va cambiando. Gracias. Entonces, en este slide nosotros tenemos dos constituciones que son importantes históricamente para Brasil. En esta parte histórica, la primera es la primera constitución brasileña, la constitución imperial del 1824, y la segunda es la primera constitución republicana de Brasil, la constitución de 1891, que es muy importante el desenvolvimiento del control de constitucionalidad en Brasil. Nosotros tenemos también en este momento que hablar un poco de los diferentes periodos que son importantes para nuestra materia. El primer momento, el momento del Brasil colonia. En el periodo del Brasil colonial, nosotros no hemos tenido un control de constitucionalidad. Era un derecho aún con características un poco medievales que vigoraba en Brasil. No había nada que se asimile, nada similar al control de constitucionalidad. Nosotros tenemos algún control de constitucionalidad después de la independencia de Brasil, en 1822, y con nuestra primera constitución, la constitución de 1824, la constitución del Imperio del Brasil, aún una constitución imperial, que daba una serie de instituciones singulares, como por ejemplo la cuadripartición del poder,
Entonces, nosotros no teníamos, bajo esta Constitución, 3 poderes, pero 4 poderes, es la teoría de Benjamin Constant. Entonces, teníamos, además del legislativo, ejecutivo y judicial, teníamos el poder moderador, y algunos autores entienden que eso era un tipo de, una especie de control de constitucionalidad, pero la mayoría de la doctrina no entiende así. La Constitución de 1824 previa, de um outro lado, de uma outra forma, controle de constitucionalidade político por la Assembleia Nacional de Brasil, o Legislativo Nacional de Brasil, que não era efetivo com relação às leis nacionais, obviamente, porque o órgão que fazia o controle de constitucionalidade era o mesmo órgão que editava as leis, então era um controle mais simbólico que efetivo. Pero temos uma informação importante, que é, depois de 1834, as assembleias das províncias brasileiras podiam editar atos normativos em leis, em certas matérias, e estas leis provinciais estavam sujeitas a um controle de constitucionalidade por lá Assembleia General, e nesse sentido havia um controle de constitucionalidade por el Legislativo Nacional del Derecho Provincial, aún en el período imperial. Pero el control de constitucionalidad propiamente dicho, o verdadeiro, de fato, empieza en Brasil con la proclamación de la República, cuando Brasil cambia su constitución, adopta una constitución provisoria en el 1890, e depois adota a nossa primeira Constituição republicana de 1891, que adota como modelo básico e modelo general o modelo estadunidense. Brasil é, como Argentina e México, um dos estados de Latinoamérica que han adoptado o conjunto das instituições constitucionais americanas, o federalismo, o presidencialismo, o bicameralismo no poder legislativo nacional, uma série de outras características. E no conjunto dessas instituições constitucionais de inspiração norte-americana, foi adotado naturalmente o controle de constitucionalidade judicial de tipo norte-americano ou difuso. Então, neste período, nós vemos nascer o controle, o judicial review, o controle judicial difuso no Brasil. Todos os órgãos do Poder Judicial, juízes singulares, tribunais inferiores, tribunais superiores, passam a ter a competência para realizar o controle constitucional das leis em Brasil, depois a República Vieja, que era como se chamava, como a doutrina, a literatura, a historiografia brasileiras, convencionado chamar o primeiro período republicano brasileiro. Nesse primeiro período, nós temos solamente o modelo difuso de tipo norte-americano, nós não conhecemos nenhum tipo de ação direta ou controle abstracto ou concentrado de constitucionalidade, até porque não havia um controle abstracto, não era criado no mundo. Aún todos sabem que isto vai começar na década de 20, 30 do século passado, então nós tínhamos solamente o controle difuso. Cambio importante neste aspecto empieza o período republicano depois da década de 30 e depois da Constituição de 1934. E neste momento, nós empezamos a hibridizar nosso sistema, porque a este sistema de base de controle difuso se agregam elementos de tipo europeu, né? As ações diretas. Então, começamos a ter um modelo que alguns consideram misto, mas como Christian hizo referência
la sesión pasada y en esa sesión, no es técnicamente un sistema mixto, antes un sistema paralelo, porque las acciones directas son agregadas al modelo de control difuso y ambos siguen operando paralelamente sin que haya, sin que ocurra una verdadera fusión de algún modo de estos sistemas. Avanzando, en este slide tenemos las principales características. Nuestro sistema es, desde la República hacia hoy, un sistema de jurisdicción una, o sea, no hay dos jurisdicciones como hay en Europa, una jurisdicción común o ordinaria para cuestiones civiles, penales, administrativas y otra justicia especializada en cuestiones constitucionales. Hay una única jurisdicción, todos los órganos del Poder Judicial, todos los jueces y tribunales poseen tanto la jurisdicción o ejercen tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción constitucional, ambas. Entonces, los mismos órganos que hacen el control de legalidad en Brasil hacen también el control de constitucionalidad. Y por eso no tenemos un tribunal constitucional o una corte constitucional en los términos del modelo europeo, como ocurre en Austria o Italia o otros países europeos como Alemania, por ejemplo. Mas adoptamos el modelo norteamericano, el modelo de jurisdicción una. Un sistema paralelo combinado, porque, como he dicho, después de la década de 30 del século pasado, nosotros admitimos o incorporamos acciones directas y con eso el modelo se tornó un modelo en que tenemos el control difuso y paralelamente el control abstracto, trámite, acciones directas. Yo particularmente evito la expresión control concentrado, porque me filio a una concepción más tradicional que el control concentrado presupone el monopolio de un tribunal o corte constitucional, lo que no existe en Brasil. Entonces, prefiero me referir a este control que muchos se refieren como un control concentrado por control abstracto, control a través de acciones directas. Entonces, tenemos desde la década de 30 hacia hoy, aunque con transformaciones, ambos los sistemas de control de constitucionalidad. Y tenemos también algunos elementos residuales de control político. En algunos casos, el Senado Federal, como casa de representación, aunque ficta, de los estados, tiene la posibilidad de ampliar los efectos de una declaración judicial de inconstitucionalidad. Entonces, tenemos un periodo de control judicial que puede ser completado con una decisión política. Entonces, hay algunos elementos, como ustedes podrán ver mejor en el material que Cristian compartió en la plataforma. Tenemos algunos elementos residuales de control político, pero el control en Brasil es mayoritariamente un control de tipo judicial. Con relación a los efectos del control de constitucionalidad, en regla, generalmente, normalmente, la inconstitucionalidad declarada, sea en el control difuso, sea en el control concentrado, es comprendida en Brasil como nulidad, y la decisión es comprendida como declaratoria de esta nulidad y los efectos son retroactivos, o sea, ex tunc. Esta es la regla, influencia del modelo estadounidense, del modelo norteamericano, pero gradualmente nosotros hemos sufrido influencia de los modelos europeos. Entonces tenemos un instituto de la modulación de los efectos, en que esos efectos típicos de la nulidad y de la retroactividad de la decisión judicial que dictamina la inconstitucionalidad pueden ser cambiados desde que haya motivos importantes como la seguridad jurídica y desde que haya una mayoría cualificada de jueces en favor de la modulación. Entonces, podemos, en algunos casos, ter essa declaração inconstitucionalidade com seus efeitos modulados, e, então, em estes casos,
En la práctica, tenemos una anulabilidad del acto inconstitucional y decisiones que pueden ser irretroactivas o ex nunc, o sea, que vigoran del momento en que el tribunal o el juez pronuncia esta decisión adelante, o hacia mismo decisiones de efectos futuros. En algunos casos, para evitar un vacío inconstitucional, el tribunal puede, así como la Corte Austríaca y otros tribunales constitucionales europeos, por ejemplo, establecer que la norma declarada inconstitucional solamente perderá el vigor después de 6 meses o un año. Entonces, nosotros tenemos tanto casos de nulidad quanto de anulabilidad y tanto decisiones retroactivas quanto irretroactivas o hacia decisiones con efectos futuros. En algunos casos, nosotros podemos tener decisiones con efectos meramente teóricos, como las Appellentscheidungen del Tribunal Constitucional Federal Alemán. O sea, decisiones meramente exhortativas, que son exhortaciones o que son apelos al legislador para suplir una omisión inconstitucional. Entonces, en un caso, básicamente, tenemos la posibilidad de decisiones con efectos meramente teóricos, o que es objeto de algunas críticas por parte de la doctrina. Tenemos también decisiones intermedias o manipulativas, como el profesor que me antecedió refirió con relación al Tribunal Constitucional peruano. Entonces, tenemos la posibilidad de manipulaciones diversas, como ocurre en diversos tribunales o cortes constitucionales alrededor del mundo, decisiones interpretativas o decisiones aditivas o decisiones que de alguna manera alteran, cambian la norma que es objeto del control para preservar su constitucionalidad, sea fijando una interpretación como obligatoria por compatible con la Constitución, sea excluyendo interpretaciones como incompatibles con la Constitución, sea haciendo otros cambios o otras manipulaciones. Entonces, nosotros tenemos también esas decisiones intermedias, como se dice en Portugal, o manipulativas, como se dice en Italia, por ejemplo. En general, las decisiones proferidas en control de constitucionalidad en casos concretos, o sea, por el proceso de control difuso, tienen efectos restritos a las partes en el proceso, o en el máximo efectos colectivos, porque a veces esas decisiones pueden ser proferidas en acciones colectivas, entonces los efectos pueden atingir una colectividad de personas. En otros casos, esas decisiones tienen efectos erga omnes o fuerza de ley, efectos generales y obligatorios o vinculativos para todos, partes o no partes en el proceso. La regla es que esas decisiones con efectos erga omnes son las proferidas en acciones directas, o sea, en el control abstracto de constitucionalidad. ¿Cuáles son los órganos que pueden hacer control de constitucionalidad, o sea, ejercer la jurisdicción constitucional en Brasil? Todos los jueces y tribunales, sean ellos federales o estaduales, cuando pensamos en el control concreto. El control concreto hecho siempre en un caso concreto, entonces todos los jueces y tribunales, sean federales o estaduales, sean tribunales especializados en razón de la materia o no, tienen la posibilidad de, en el caso concreto, declarar la inconstitucionalidad de leyes que serían prima facie aplicables en aquel caso. No que diz, los demás casos, o sea, para la pronuncia de decisiones de inconstitucionalidad con efectos generales, trámite acciones directas, solamente la Suprema Corte Brasileira, o sea, el Supremo Tribunal Federal, puede hacer la pronuncia de la inconstitucionalidad. Y en el nivel de los estados, los tribunales de justicia de los estados, que son las Supremas Cortes Estaduales. Entonces, estes dois órganos, Supremo Tribunal Federal a nível
Federal o los tribunales de justicia de cada uno de los estados brasileños y del Distrito Federal pueden tanto pronunciar la inconstitucionalidad en casos concretos cuanto en acciones directas. Entonces, noten bien que es una característica interesante del control de constitucionalidad brasileño que parece un poco el sistema argentino, es un poco diferente, es que tenemos acciones directas y control concreto a nivel estadual, como acontece, como ocurre en Argentina, y tenemos control vía de acciones directas o, en concreto, en nivel federal. Acá já em uma situação diferente da Argentina, como Cristian evidenciou o seminário, o encontro passado do seminário. Quanto aos procedimentos, nós temos um controle que pode ser principal ou incidental. Principal tanto na via difusa, por exemplo, em los writs constitucionais ou em las garantias constitucionais, ações como mandado de segurança, que é uma espécie de amparo em Brasil, ou como el habeas corpus, el habeas data, leis podem ser declaradas inconstitucionais, ou outros actos do poder público podem ser inconstitucionais nestes processos. Então, é um controle principal concreto, e também é possível em qualquer procedimento civil, criminal, administrativo, em trâmite perante qualquer órgão judicial, a declaração incidental como uma questão prejudicial, ou seja, uma questão que necessita ser juzgada antes do juzgamento do mérito. Temos também o controle principal em abstracto, ou seja, este controle via ações diretas da competência ou do Supremo Tribunal Federal ou das Supremas Cortes dos Estados, e estes observam procedimentos especiais, certo? E teremos também a possibilidade de controle concreto de forma incidental, tanto nos procedimentos comuns quanto em procedimentos especiais. Um minuto, por favor. Esta primeira parte é mais uma apresentação general. Temos acá algumas considerações sobre o Poder Judiciário brasileiro e o juiz constitucional. Acá nesta imagem, a Suprema Corte Brasileira Federal, o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário em Brasília, primeiramente, é um poder com composição variável, ou seja, varia amplamente o número e o modo de composição dos tribunais. Por exemplo, a Suprema Corte Federal tem 11 juízes, o Superior Tribunal de Justiça, que é um importante tribunal superior brasileiro, tem 33 juízes. Por outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior do Brasil e segundo as informações que tenho, o maior do mundo, tanto em número de processos em trâmite quanto em número de juízes. Tem 360 juízes solamente no tribunal, solamente na Suprema Corte. São mais de 2.000 juízes em todo o tribunal, mas na Suprema Corte Estadual, 360 juízes. Por outro lado, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Acre, que é um estado no norte do Brasil, solamente 11 juízes. Então, vocês veem que os tribunais variam amplamente a sua composição nos diferentes âmbitos e nos diferentes tipos de justiça, seja federal, seja estadual. A seleção de los juízes pode ser dada por concurso público. Eu não sei, Cristiano, a forma melhor de expressar isso em espanhol. Sei que me parece que se habla a vezes oposição no certamen, ou seja, uma seleção pública dos candidatos com várias fases de provas, exámenes diversos. Sí, claro. Perfecto, es así, sí. Ok, gracias, Cristian. Perdón. Que se entiende perfecto, es un proceso de selección, de oposición, donde los jueces tienen que rendir. Muchas gracias. Esses são os juízes selecionados de carreira, ou seja, os juízes selecionados mediante concurso público ou concurso de oposição.
Pero temos também uma parte importante que é oriunda de nombramiento. Um quinto de los tribunales são nombrados por membros de la advocacia, com certos requisitos que são indicados por la Ordem de los Advogados de Brasil e são selecionados por el tribunal e depois nomeados por el Poder Ejecutivo. Então, é um processo complexo de nómina de um quinto de los jueces, ou, aún nesse quinto de jueces, membros do Ministério Público. Então, em los tribunales inferiores em Brasil, 4/5 são jueces de carreira que são promovidos para o tribunal, pero um quinto é selecionado entre membros da advocacia ou membros do Ministério Público, mediante indicação dos órgãos de classe, mediante seleção do tribunal, cuja vaga se pretende prover, e nomeação do jefe do Poder Executivo. No caso dos tribunales federales, do presidente da República, e no caso dos tribunales estaduais, o governador do estado. Então, uma parcela significativa dos tribunales também possui membros que são nombrados. E todos os tribunales superiores. Em los tribunales superiores brasileiros não se chega por promoção, mas solamente por nomeação, nombramento, especialmente em lo que respeita a la Suprema Corte Brasileira, a nomeação é o modelo norte-americano, nombramento pelo presidente da República depois de aprovação e arguição por el Senado Federal, certo? Então, esses são os caminhos para a seleção de los jueces. Os jueces em Brasil, em geral, gozam de garantias, vitaliciedade, inamovibilidade e irretenibilidade de vencimentos, ou seja, da remuneração, certo? Em respeito ao juez constitucional propriamente dicho, o principal em Brasil, naturalmente, é o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 jueces vitalícios, mas vitalícios hacia los 75 anos em que há uma jubilação obrigatória. Então, é uma vitaliciedade, não como os justices da Suprema Corte norte-americana, mas como a Corte Constitucional austríaca, ou seja, com uma idade limite para a jubilação obrigatória. O nomeamento é, como acabo de dizer, igual ao modelo norte-americano. Este tribunal não é uma Corte Constitucional, em minha opinião, embora tenha competências e exerça funções de Corte Constitucional, mas tem também competências que são competências de jurisdição ordinária, ou seja, juzga recursos ordinários ou apelações, em certos casos, recursos extraordinários em outros casos. Então, nós veremos que a Suprema Corte Brasileira tem competências originárias, ou seja, processos que começam diretamente na Suprema Corte, e o principal caso aqui para nós são as ações diretas de inconstitucionalidade, mas temos também outras ações que começam na Suprema Corte, ações penais contra o presidente da República, por exemplo, ou hacia processos de impeachment, de responsabilidade política de certas autoridades. Temos recursos ordinários, que são conhecidos por la Suprema Corte, e temos recursos extraordinários também. Então, isso em matérias civis, penais, administrativas, tributárias. Então, não é um órgão especializado com funções exclusivas, é uma Suprema Corte, não é uma Corte Constitucional, porque exerce também competências ordinárias, e não somente competências constitucionais. Tem competências, entre suas competências originárias, mais importantes estão o processo de decisão, a dictaminação das ações diretas de inconstitucionalidade federais, certo? Lembrando que também funcionam como jueces constitucionais os tribunais de justiça dos estados, porque em Brasil há um sistema dúplice de ações diretas,
existem ações diretas federais e as estaduais são juzgadas em única instância por os tribunais de justiça, um pouco como em los Estados Unidos, certo? No que diz respeito agora um minuto, por favor, a minha pantalla travou. A los procedimentos de juzgamento dessas ações. Acá vocês veem uma imagem do Tribunal de Justiça de São Paulo, estado vecino, aqui a 3 quilômetros de minha casa. Estou em la divisa exata entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Eu abasteço meu coche em São Paulo e moro em Mato Grosso do Sul. Este é um dos mais importantes tribunais brasileiros e um dos maiores tribunais em termos de número de processos magistrados. Já me encaminho para o final, Cristian, sei que já ultrapassei o tempo, pero vou a terminar a apresentação rapidamente. Acá nós vamos nos concentrar em los mecanismos diretos de controle de constitucionalidade, ou seja, em las ações diretas federais. Nós temos, depois de 1988, que é a data de promulgação de nossa Constituição vigente, 5 tipos de ações diretas. Ação direta de inconstitucionalidade chamada genérica ou general, ou seja, o principal mecanismo de controle direto, ações diretas de inconstitucionalidade, que visam ou que têm por objetivo afastar actos inconstitucionais, ou seja, combater a inconstitucionalidade por ação, especialmente leis inconstitucionais, pero também outros actos normativos inconstitucionalidades, como, por exemplo, medidas provisórias, que são atos normativos editados por o presidente da República de maneira temporária. Não são leis, tecnicamente, mas são actos normativos e podem ser combatidos por ações diretas de inconstitucionalidade. Nós temos também as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, e estas são aquelas que são como as ADIs, ou seja, como as ações diretas generais, pero combatem não a ação inconstitucional, mas a omissão inconstitucional. Então, aqui se trata principalmente de la omissão do Congresso Nacional, do Legislativo Federal, ou de outros órgãos, em regulamentar disposições constitucionais. Então, é quase o mesmo que a ação direta inconstitucional, pero combate a omissão inconstitucional. Temos uma ação peculiar também, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Esta é uma ação muito controvertida, muito discutida em Brasil, quando foi criada em 93 por uma emenda à Constituição, porque esta ação visa transformar a presunção relativa de constitucionalidade em uma presunção absoluta de constitucionalidade. Ou seja, quando uma lei federal, e somente as leis federais podem ser objeto das ADICONs, é objeto de uma ADICON e a ADICON é juzgada procedente, ou seja, o tribunal acata a ADICON, nenhum juez ou nenhum tribunal em Brasil pode mais declarar a lei inconstitucional. Então, essa ação transforma a presunção relativa de constitucionalidade, iuris tanto, de que todos os atos e todas as leis gozam, em princípio, em uma presunção absoluta, inatacável. Somente o próprio Supremo Tribunal Federal poderia, no futuro, mudar de orientação e declarar esta lei inconstitucional. É algo peculiar do direito constitucional brasileiro, esse instituto. Teremos também outra ação direta, a ADPF, em português é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É difícil de traduzir, penso que seria algo como impugnação de incumprimento de preceito constitucional fundamental. É uma ação criada em 88 pelo Constituinte originário, é regulamentada em 99,
e tem algumas peculiaridades que nós vamos a ver rapidamente em seguida. E depois nós temos lá de intervenção, em português, a de interventiva, é a nossa ação direta mais antiga que visa promover ou autorizar uma intervenção federal nos estados. Então, quando um estado viola certos princípios da Constituição, que são exaustivamente enumerados na Constituição, é possível ao Procurador-Geral da Fiscalia Federal ingressar com esta ação e se o tribunal, se a Suprema Corte juzga esta ação procedente, nós temos a intervenção federal em los estados. Sem poder descer a los detalhes, recordo que nós temos ações diretas estaduais diversas. Então, a maioria dos estados tem também suas próprias ações diretas de inconstitucionalidade. Muitíssimos estados, ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Alguns estados, ações diretas declaratórias de constitucionalidade. 2 estados, impugnações de incumprimentos locais. E todos os estados, ações diretas de intervenção. Indo para hacia o final da nossa apresentação, para que possamos ter tempo para as discussões, a competência para as ações diretas federais é do Supremo Tribunal Federal, o parâmetro de juzgamento é a Carta Federal, a Constituição Federal, o objeto, em princípio, solamente leis federais ou estaduais, é um princípio do direito constitucional brasileiro que recentemente não era possível ações diretas tendo por objeto o direito local, o direito municipal, solamente estadual ou federal. E estes actos têm que ser posteriores à Constituição Federal. Acá também temos uma exceção. Os autores são aqueles que estão em um rol exaustivo, números clausos na Constituição, no artigo 103 da Constituição Federal, e as decisões proferidas pelo Supremo acá, nesses processos, têm força de lei, ou seja, são decisões com eficácia general. Também todas as ações têm a possibilidade de decisões preliminares ou cautelares, como, por exemplo, a suspensão temporária da lei ou a suspensão dos processos em que esta lei tem que ser aplicada. Exceto uma das ações, que são as interventivas, todas as outras permitem decisões preliminares ou cautelares. Apenas para completar o panorama, para que possamos discutir, as ações diretas estaduais em Brasília são diferentes, embora semelhantes às ações diretas federais. Competência é dos tribunais de justiça dos estados. O parâmetro pode ser, em princípio, solamente a Constituição estadual, pero há algumas exceções em que é possível que seja a Constituição Federal. O objeto pode ser solamente leis estaduais ou municipais, e sempre posteriores à Constituição do Estado. Os autores também são órgãos ou entidades em um rol exaustivo, ou números clausos previsto em la Constituição do Estado. E também as decisões têm força de lei, pero restrita ao território dos estados, e também estes processos admitem decisões preliminares ou cautelares, entre outras coisas. Cristian, penso que não será possível avançar muito mais por conta do tempo. Queria apenas concluir, para que possamos discutir, com estes dados. Em Brasil, é muito frequente a propositura de ações diretas. Não sei se vocês conseguem ver bem este slide, pero desde 1991... No se ve negra la pantalla, Luis. Gracias. Desde 1989, 90, 91, que é quando nós começamos a ter as ações diretas como um elemento mais importante do nosso controle, vocês verão que é constante o aumento das ações.
de una acción en 1989, nosotros pasamos por algunas centenas en no inicio de los años 90, pasamos de los 1000, de las 1000 acciones en finales de los años 90, chegamos a 2000 acciones directas de inconstitucionalidade em todos os 5 gêneros de ações diretas, por volta da primeira década, início da segunda década do século XXI, temos hoje, hacia a presente data, em trâmite na Suprema Corte Brasileira 1176 ações diretas, entre ações diretas, genéricas, por omissão, declaratórias e arguições ou impugnações de incumprimento de precepto federal. Então, são muitas ações e o mesmo ocorre a nível subnacional. Hoje, nós temos este parâmetro: 84% de las acciones directas en la Suprema Corte Brasileña son acciones directas genéricas, generales, contra acciones, contra actos normativos o leyes normativas que se arguem, que se entendem inconstitucionais. Solamente 1% de acciones directas de inconstitucionalidade por omissão e solamente 1% de acciones declaratórias de constitucionalidade. O restante, que é 14%, são as impugnações de incumprimento de precepto fundamental. E para concluir, Cristian, sem me alongar, mas a peculiaridade principal das ADPFs, ou das impugnações de incumprimento de precepto constitucional fundamental, é que, diversamente das ações diretas, esta ação direta pode ser proposta também contra o direito municipal. Ou seja, a ADPF pode ter por objeto tanto o direito federal quanto o direito estadual e o direito municipal. É a única das ações diretas federais que podem ser intentadas contra o direito municipal. E uma outra diferença importante: todas as outras ações só podem ter por objeto lei ou ato normativo posterior à Constituição de 1988. E esta ação pode ter por objeto também leis ou actos normativos anteriores à Constituição Federal de 1998. Então, pido desculpas uma vez mais por meu péssimo portunhol, pero tentei ser o mais claro possível e o mais didático possível. Agradeço a paciência de todos, agradeço a Cristian e a Fundação Atenea uma vez mais pela invitação e quedo à disposição para qualquer pergunta ou para os debates, se les hubiera. Gracias, Cristian y Fundación Atenea. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. La verdad que ha sido excelente la presentación, tanto por tu español, que se entendía perfectamente, y creo que si hay alguno que no haya entendido lo puede preguntar ahora. Ya se ha quedado algo, pero he estado siguiendo con mucha atención y se ha entendido perfectamente. Luis utiliza un perfecto español, así que ha sido una clase maravillosa también desde el punto de vista de su contenido. Gracias por la introducción histórica, porque también es importante conocer un poco el contexto de cómo fueron evolucionando estos sistemas de control. Y Brasil presenta también una complejidad, como es en el caso de Argentina, donde los estados brasileños tienen sus propios sistemas de control y en donde hay controles desde lo federal hacia lo estadual, como sucede en Argentina, y eso obviamente también va generando tensiones. Pero no es parte de este seminario adentrarnos en ese tema, que es muy, muy interesante, sino concentrarnos en lo que es a nivel federal. Y en ese sentido, yo quería hacerte una pregunta, rompo el hielo para hacerte una pregunta. Si alguien quiere hacer otra pregunta, lo puede hacer por escrito o directamente activo el micrófono y hace la pregunta. Simplemente, como hiciste esta evolución histórica, quería saber qué influencia tuvo Brasil para adoptar este sistema que podemos denominarlo mixto, ¿no es cierto? Es decir, donde hay un sistema dual,
difuso a cargo de todos los jueces de cualquier instancia, y el superior tribunal ejerce función concentrada. Es solamente el superior tribunal. No existe una corte constitucional como en Colombia, que es parte del judicial, o una corte constitucional como en Perú, que no es parte del Poder Judicial. Es decir, no hay en Brasil una corte constitucional, sino tiene el Tribunal Supremo, o Superior Tribunal, que tiene una composición bastante numerosa. No recuerdo cuántos, unos 23. No, son 11. 11, perdón. 11, bien. No, me había confundido. 11, Es 11 normal. miembros. Nosotros tenemos Supremo Tribunal Federal y Superior Tribunal de Justicia, 11 y 33. Y hay incluso estudiantes de Derecho que creen el Supremo Tribunal de Justicia que no existe. Entonces, es normal la confusión. Entonces, Parecido. ahí es donde a mí me ha generado ahí un poco la confusión entre esos dos órganos, si pudieras brevemente diferenciarlo entre uno y otro. Sí. Muy buena la cuestión, y gracias, Cristian, por la cuestión. Sí, el Supremo Tribunal Federal es una Suprema Corte. Entonces, él conoce en último grado de todas las cuestiones jurídicas, ordinarias y constitucionales, aunque cada vez más se aproxima de algo muy semejante a una Corte Constitucional. Pero el Supremo Tribunal de Justicia es una especie de Corte de Casación. Entonces, pensas el Supremo Tribunal Federal como el guardián de la constitucionalidad de las leyes, aunque ejerce otras funciones de una Suprema Corte, y el Superior Tribunal de Justicia como una especie de tribunal que garante la legalidad y la uniformidad de la interpretación y la aplicación de la ley federal en Brasil. Entonces, es más una corte, es algo semejante a una corte de casación, el Superior Tribunal de Justicia, diferente de la Suprema Corte, que es el Supremo Tribunal Federal. Una cuestión interesante, Cristian, en la sua pregunta, es que Brasil es doblemente eclético o mixto. ¿Por qué? Tenemos este sistema paralelo, combinado de control de constitucionalidad judicial, o sea, tenemos control difuso y control trámite o a través de acciones directas, tanto a nivel de los estados cuanto a nivel federal, pero tenemos también un componente político, porque cuando el control es concreto, generalmente, la eficacia de la declaración de inconstitucionalidad es restricta a las partes en el proceso. Entonces, no es una eficacia amplia, una eficacia erga omnes, una eficacia con fuerza de ley, Gesetzkraft, como dicen los alemanes. Pero en Brasil nosotros hemos conocido, y pienso que en Argentina ocurrió lo mismo, hemos conocido alguna dificultad porque nosotros, diferentemente de los Estados Unidos, no somos un país de common law, somos un país romanista, un país de civil law. Y nosotros no tenemos, como usted dice la sesión pasada, lo stare decisis, o sea, el precedente vinculante que es típico del sistema angloamericano, del sistema del common law. Entonces, nosotros hemos tenido muchas dificultades en el inicio del control de constitucional, porque uno juez juzgaba algo, una ley constitucional, otro inconstitucional, el tribunal juzgaba constitucional, otro inconstitucional. Los jueces no estaban obligados a observar los precedentes ni mismo de los tribunales que les eran superiores. Entonces, con el tiempo, nosotros hemos tenido la necesidad de crear algunas instituciones y una de ellas es justamente la resolución suspensiva del Senado Federal. Entonces, en Brasil nosotros tenemos un instituto que es creado para adaptar el Judicial Review, el control difuso de constitucionalidad, al sistema romanista o civil law de bases. Sería el Superior Tribunal de Justicia. No, la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal. Bien. Funcionaba más o menos así.
se un proceso llegaba a la al Supremo Tribunal Federal por medio de una acción directa de inconstitucionalidad, efectos generales erga omnes, ¿cierto? Pero si la pronuncia de inconstitucionalidad del Supremo Tribunal Federal era en un caso concreto, por ejemplo, en un recurso, en una apelación, un recurso extraordinario, esta decisión tenía apenas efectos restritos a las partes en el proceso, mismo siendo proferida por lo mismo tribunal, por el Supremo Tribunal Federal. Pero, ¿cómo se hacía? El Supremo Tribunal Federal, cuando declaraba en una decisión definitiva una ley, en un caso concreto inconstitucional, comunicaba esta decisión al Senado Federal. Y el Senado Federal podría editar una resolución, que en portugués nosotros llamamos resolución suspensiva, algo como resolución de suspensión, y el Senado podría ampliar los efectos de esta decisión, tornándolos erga omnes. Entonces, vea qué interesante, Cristian. Un proceso judicial termina en la Suprema Corte, en el Supremo Tribunal Federal. En este caso concreto, la Suprema Corte declara la ley inconstitucional. En este momento, ella comunica al Senado Federal, y el Senado Federal, como un órgano político, podría ampliar los efectos y tornar esa decisión que, por ser proferida en un caso concreto, tenía efectos restrictos a las partes del proceso, una decisión con efectos generales. Este sistema vigoró hacia 2018. En 2018 nosotros hemos tenido una mutación constitucional, y esto no es más así, pero ha sido así por mucho tiempo. Peço disculpas por el alongamiento, mas es un poco complejo para explicar. Por favor, Cristian, le doy la palabra, y veo a Fernando Pizzicari también. Gracias, Luis. Sí, ahí tenemos levantada la mano de Fernando. Hola, buenas tardes. Agradecerle a Cristian la excelencia de los dos expositores, y en ese punto hacerle la pregunta al profesor Garbosa: ¿por qué hasta el 2018 el Supremo Tribunal Federal, en el caso concreto, al declarar la inconstitucionalidad de una ley con efecto restrictivo para la parte que lo ha alegado, deja de comunicarle al Senado para ver si es el Senado el que puede ampliar el efecto erga omnes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es esta diferencia que usted hacía entre el Supremo Tribunal de Justicia como un órgano de casación y el Supremo Tribunal Federal como la máxima instancia judicial del país, con características particulares como la intervención del impeachment, con posibilidad de acceder a resolver cuestiones por vía de apelación o vía extraordinaria, como similares a las que tenemos en Argentina con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y plantear esa diferencia entre estos dos órganos, entre el Supremo Tribunal de Justicia, hasta qué punto puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en el caso concreto, y cuál es el supuesto que habilitaría la instancia del del Supremo Tribunal Federal. Muchas gracias, Fernando. Duas excelentes cuestiones. Empiezo con la última, y después voy a la primera, que considero particularmente importante, ¿ok? Básicamente, la idea del constituyente en 88, me parece, ser la idea de separar la jurisdicción, el control de constitucionalidad y legalidad. Então, a ideia é que o Superior Tribunal de Justiça, el STJ, em português, é o órgão último para decidir em questões de legalidade, ressalvadas as competências que são do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, aunque historicamente é uma Suprema Corte, ele, de certo modo, perdeu algumas competências para o Superior Tribunal de Justiça, e
cada vez más tiene competencias concentradas en la guardia de la Constitución. Entonces, la Constitución brasileña, ela descreve detalladamente en los artículos 102 y 104 de la Constitución las competencias de cada uno de estos órganos. Entonces, nosotros tenemos más, el hilo conductor principal es control de legalidad, es principalmente función del Superior Tribunal de Justicia y la decisión última en términos de control de constitucionalidad es restrita al Supremo Tribunal Federal. Hace porque sería difícil se tuviéramos dos tribunales superiores con la importancia del Superior Tribunal de Justicia y de la Suprema Corte brasileñas con competencias para el control de constitucionalidad. Entonces, hay incluso una jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia restrictiva de la actuación de este tribunal, no es el ejercicio de autocontención de la actuación de este tribunal en términos de control de constitucionalidad, aunque ello pueda declarar leyes inconstitucionales, mas hay algún cuidado, hay algunas cautelas por los miembros del Superior Tribunal de Justicia para no invadir las competencias del Supremo Tribunal Federal. No sé si respondi satisfatoriamente esta segunda pergunta, Fernando. Em caso negativo, por favor, me haga saber. Que puedo complementar a resposta. Mas a primeira questão é muito interessante. Por quê? O sistema brasileiro vai se desenvolve gradualmente ao longo do tempo, muitas vezes com adaptações deste sistema originalmente difuso ao sistema romanístico, como é explicado na resposta à pergunta de Christian, e muitas vezes ha desenvolvido digamos, outras instituições com inspiração europeia. O desenho que se formou, em parte por um desenvolvimento histórico longo, que vem da nossa primeira Constituição, no final do século XIX, hacia a nossa Constituição vigente, no final do século XX. Então, nenhuma pessoa desenhou este sistema. Esse sistema foi se formando gradualmente ao longo da história do Brasil. Pero o Constituinte, em 88, investiu muitas forças, privilegiou, prestigiou muitíssimo o controle via ações diretas. Tanto que de 2 ações, criou 5 ações diretas de inconstitucionalidade, etc. Então, muitos ministros da Suprema Corte brasileira atuam em uma forma política para transformar a Suprema Corte brasileira de uma vez por todas em uma corte constitucional. E um ministro em particular, o ministro Gilmar Mendes, é um grande constitucionalista, um grande conhecedor do direito constitucional alemão, hizo seus estudos na Alemanha, etc. É um dos mentores do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, exerceu vários cargos em Brasil, foi procurador-chefe da Fiscalia Federal, depois ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele estuvo em vários momentos na criação das leis que rigem o processo constitucional em Brasil, e ele defendia há anos em Brasil que todas as decisões da Suprema Corte deveriam ter eficácia general e vinculante. Qual é o problema? O problema é que o Supremo Tribunal Federal em Brasil não é o Tribunal Constitucional Federal alemão. Não estás na mesma posição institucional. Não estás em um sistema de jurisdição dúplice ou separada, em que há a justiça ordinária, em matéria civil, administrativa e penal, e há uma justiça especializada, um tribunal que monopoliza o controle de constitucionalidade, como é o Tribunal Constitucional Federal alemão. Então, na Alemanha, há uma lógica por trás da ideia de que todas as decisões do Tribunal Constitucional Federal têm Gesetzkraft, força de lei. Não é a mesma posição institucional. E há várias normas na Constituição brasileira que não permitem essa interpretação. Por exemplo, um dos artigos diz que
las decisiones del Supremo Tribunal Federal proferidas en las acciones directas de inconstitucionalidad tienen fuerza vinculante obligatoria para todos. Pero, a contrario senso, si son las decisiones del Supremo Tribunal Federal que tienen fuerza vinculante obligatoria para todos, las demás no la tienen. Tanto que la Constitución mantiene la previsión de la resolución de suspensión del Senado Federal. Pero Gilmar Mendes y otros ministros han políticamente defendido seguidamente en el Supremo Tribunal Federal la tesis de que no, todas as decisões, não importa se em ações diretas ou em casos concretos, se proferidas por el Supremo Tribunal Federal, têm eficácia general. É uma teoria, uma doutrina chamada doutrina de la abstrativização de la jurisdicción del Supremo Tribunal Federal. Ou seja, cada vez mais a jurisdicção do Supremo Tribunal Federal se torna abstracta. Então, mesmo hoje, mesmo em los casos concretos, se o Supremo declara uma lei inconstitucional, tem eficácia general e vinculante. Pero, em minha opinião, não há suporte em la Constituição escrita brasileira para esta visão. Então, o que o Supremo Tribunal Federal hizo em 2018 foi uma mutação constitucional, porque alterou o sistema constitucional, tomou uma decisão que vai além de aquilo que o texto constitucional escrito permitiria. Cristian, devolvo a palavra e me parece que havia alguma pergunta no chat também. Perfecto, Luis. Acá Griselda pregunta, un tribunal realiza el control de constitucionalidad y el otro el de legalidad. Sí, es principalmente eso. Pero, ¿cuál es el problema? Hay algunas cuestiones que no son de control de constitucionalidad, que son de la competencia del Supremo Tribunal Federal. Por ejemplo, el presidente de la República tiene, entre otras garantías, el fuero privilegiado, el fuero por prerrogativa de su función. Ele só pode responder a processos criminais no Supremo Tribunal Federal. Várias autoridades, senadores da República, deputados da Câmara Federal e outras autoridades, só podem ser processadas perante o Supremo Tribunal Federal. Então, não há digamos, a função principal do Supremo Tribunal Federal é o controle de constitucionalidade, por meio das ações diretas ou de recurso específico, que é o recurso extraordinário. Pero ele tem várias outras atribuições em matéria penal ou em outras ações. Daria outros 2 ou 3 exemplos. Se em writ constitucional, se em remédio constitucional, a decisão é denegatória, a proteção do direito fundamental não é concedida em um habeas corpus, por exemplo. E este processo é de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, cabe um recurso nesta matéria para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, essa não é uma matéria típica de uma corte constitucional. Mas, há uma lógica, há uma racionalidade por trás. A ideia é a última palavra sobre legalidade STJ, Superior Tribunal de Justiça, a última palavra sobre constitucionalidade STF, Supremo Tribunal Federal, pero há muitas competências casuísticamente descritas em la Constituição. Então, por isso é difícil para as pessoas vislumbrarem a diferença entre o STF, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. ¿Más alguna pregunta? No sé si respondí también la pregunta de Fernando. Sí, perfecto, profesora. Y justo estaba escribiéndole por el chat cómo se denomina la doctrina del cambio de paradigma desde el 2018, sí. Por el cual se deja de consultarlo el Senado. Es doctrina de... Es difícil decir eso en español, yo pienso... La doctrina de la
Voy a escribir em português e vou tentar adaptar. Abstrativização. Ou é provavelmente um neologismo em espanhol, abstrativização. Qual é a ideia? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi se tornando cada vez mais abstracta. Então, no passado, no controle concreto, a declaração de inconstitucionalidade só tinha efeitos concretos, em controle abstrato, efeitos generais. Pero esta jurisdicção foi se abstrativizando, foi se tornando cada vez mais abstracta, e hoje, o próprio Supremo Tribunal Federal defende que tanto as decisões proferidas em casos concretos, quanto as decisões proferidas em ações diretas, têm força de lei. São obrigatórias para todos e nulificam as leis declaradas inconstitucionais, independentemente da resolução de suspensão do Senado. Repito, esta tese não encontra bases no texto constitucional de 88, então é uma mutação constitucional feita pela própria Suprema Corte. E acá há um problema. A nossa Suprema Corte foi importantíssima, incluso no mandato de Jair Messias Bolsonaro, que vocês todos sabem que foi um desastre. Então, a Suprema Corte foi importantíssima para a manutenção do Estado Democrático de Direito em Brasil, mas, em muitos casos, há uma crítica de hiperactivismo da Suprema Corte e, em alguns casos, o Congresso, o Parlamento, ha reaccionado no efeito backlash e ha aprovado, por exemplo, emendas à Constituição para desfazer decisões da Suprema Corte. Então, penso que o Supremo Tribunal Federal não deveria tomar esta postura tão hiperativista, não é solamente ativista, mas hiperativista em matéria de controle de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal brasileiro tenta se convertir em uma Corte Constitucional por sua própria jurisprudência. Penso que va lejos demais. Muitas graças, Fernando. Muchas gracias, Luis. Sí, creo que el Tribunal de Brasil junto con la Corte colombiana son de las más activistas que hay en América Latina, y eso obviamente, como todo activismo judicial, genera tensiones y algunos problemas. La verdad que es muy interesante de observar. También a nivel federal, ¿no es cierto, Luis? Cómo achata de alguna manera o homogeneiza la legislación estadual, la propia Corte, ¿no? A través de, como bien lo venís estudiando y exponiendo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Muchas gracias, Fernando, Griselda, por las preguntas que ayudan a entender mejor estos sistemas, que son sistemas diferentes y complejos. Y me parece que es muy, muy interesante ver cómo van evolucionando y cómo se van conformando y cómo quedan en la actualidad y qué perspectivas tienen hacia futuro. Bueno, en caso de que entonces no haya alguna otra pregunta o consulta, ya nos hemos excedido en el tiempo, como siempre suele suceder con estas exposiciones tan interesantes. Agradecer una vez más a los expositores en esta segunda sesión, donde hemos visto el caso de Perú y el caso de Brasil. El caso de Perú a cargo del doctor profesor de Perú, Joseph Campos, y el caso de Brasil a cargo del profesor Luis Garbosa, dos locales constitucionalistas que conocen muy bien los sistemas de sus respectivos países. Así que, bueno, la verdad que es un verdadero lujo poder contar con estas exposiciones. Por eso el agradecimiento siempre a la predisposición y a la amabilidad de compartir sus conocimientos. En la próxima sesión vamos a tener otros dos países también interesantes. Vamos a seguir con América Latina. En este caso nos toca el caso de México y de Guatemala. Nos queda pendiente el caso de Estados Unidos con la profesora Erin Delaney,
que por cuestiones de idiomática, bueno, ella no maneja el español, va a ser en inglés. De todas maneras, va a quedar grabado. No contamos con traducción simultánea, así que bueno, va a ser una buena oportunidad para refrescar un poco el inglés. Esa sesión está pendiente, estoy conversando con la profesora para poder hacerla en cualquier momento, así que en cuanto tengamos las fechas yo se los voy a estar comunicando. Vamos a tratar de que no coincida, no se superponga con alguna otra fecha. Así que entonces nos vemos el miércoles que viene y cualquier duda o consulta estamos a disposición. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y por la paciencia.